Pesquisa do IBGE mostra que o desemprego atinge nível recorde no Brasil, como está sendo mostrado aqui nessa notícia, publicada no dia 29 de dezembro de 2016, aqui pelo site em.com.br, na parte de economia, que diz o seguinte: pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira. Quase 12% da população economicamente ativa está desempregada. O número de desocupados também é recorde. E a notícia diz o seguinte: a taxa de desemprego de 11,9% no trimestre, do trimestre de setembro a novembro, foi a mais elevada desde o início da série em 2012, embora tenha ficado estatisticamente estável em relação à taxa do trimestre anterior, de junho a agosto de 2016, 11,8%. Em relação ao mesmo trimestre de 2015, houve alta de 2,9 pontos percentuais. E com isso, a população desocupada no período chegou a 12,1 milhões de pessoas. Ponto. Aí a gente tem a confirmação dessa notícia aqui na revista Valor Econômico, que diz que o desemprego sobe a 11,9% no trimestre e atinge 12,1 milhões de pessoas no Brasil. A taxa de desemprego aumentou para até lá. Então ele confirma aqui a notícia. A expectativa para o ano que vem, para 2017, diz o seguinte, que vai ficar pior, segundo o site Brasil 247, aqui publicado no dia 30 de dezembro. Ele diz o seguinte: o Brasil terá mais um milhão de desempregados em 2017. O número recorde de desempregados registrado em 2016 chegou a 12,1 milhões em novembro, atingindo a taxa de 11,9%. Pode crescer ainda mais. Previsões de analistas indicam que o país vai perder mais 1 milhão de empregos em 2017. Com o resultado de gestão de Michel Temer, se consolidará como a de pior resultado na criação e manutenção de empregos da história do Brasil. Indústria e comércio são dois setores que mais continuarão cortando vagas, pelo menos até junho do próximo ano. A quantidade de desempregados no país deve atingir a marca de 3,7 milhões de pessoas no fim do primeiro semestre. Então nós temos mais um recorde do governo Temer, dessa vez um recorde de geração aí de desemprego. É interessante saber o que o Temer pensa sobre isso. Ele já tinha se manifestado em setembro aqui na Folha de São Paulo, onde ele diz o seguinte: a culpa não foi minha, diz Temer sobre crise e desemprego no Brasil. Ele fala o seguinte: um país em profunda recessão, com desemprego crescente, inflação elevada, investimento deprimido. Esse foi o Brasil que Michel Temer disse que recebeu de Dilma Rousseff. Temer foi vice de Dilma e tudo mais. Então, assim, o Temer ele tem um probleminha, ele pensa que ele foi eleito. E, na verdade, ele estava junto com a Dilma, mesmo na função de vice-presidente. Ele estava ali junto, ele estava acompanhando. Então, a responsabilidade pelo desempenho do governo da Dilma também é dele, como vice. Ele é a segunda pessoa do país naquele momento em que aquela chapa lá ganhou, Dilma Temer. Então, ele tem responsabilidade. Ele trata isso como se não, eu ganhei agora uma eleição, acabei de disputar uma eleição e recebi o Brasil assim. Não, você não recebeu o Brasil, você fazia parte de todo o processo. Você poderia ter discordado, você poderia ir para a televisão e ser contra, ser oposição, sair, sabe, renunciar à vice-presidência, podia ter feito um monte de coisa. Então você também é responsável. Mas, algumas pessoas também do canal vão dizer: isso é resultado da Dilma, ela que acabou com o Brasil, junto com Lula, que não sei quem, não sei o que lá. Pois bem, o canal Notícias Comentadas também vai dar uma olhada nisso. Afinal de contas, a gente está aqui analisando as notícias e para ativar o seu senso crítico, né? Se existe uma geração aí, um aumento no desemprego, 2017 vai ser pior. O Temer está dizendo que a culpa não é dele, né? Então é preciso saber. Bom, eles vão dizer que a culpa é de quem? Da Dilma. Então, vamos dar uma olhada nas taxas de desemprego então da Dilma para fazer um tirateima, ver se realmente a culpa é dela. Porque eu acho o seguinte: o Temer já está a 240 dias no governo. Ele passou 3 meses como presidente interino, em que ele já fez toda a mudança que ele tinha que fazer. Trocou ministério, fez um monte de coisa. Então ele já era presidente ali. Já tinha convicção de que ele ia ser presidente interino, né? Aliás, ia ser presidente definitivo. Ele já está quase o ano todo na presidência. No início do governo, aliás, no início do ano de 2016, o Brasil já estava ingovernável com a Dilma. A Dilma já não estava mais governando nada. Estava tudo bloqueado e estava um impasse tremendo. O Brasil estava sem administração, praticamente. Ou seja,
a influência do governo da Dilma, das atitudes da Dilma nesse desemprego de 2016 é realmente muito mínima, porque ela já não tinha mais o controle do país, a Câmara estava tudo bloqueando o governo dela, não pode ser responsabilizada por isso, entenda isso. Um presidente onde está todo o Congresso contra ele não está fazendo mais nada ali no Brasil, era a situação da Dilma, né? E a gente não vai discutir isso aqui, a questão do golpe, essas coisas. Então, vamos olhar então quando a Dilma tinha o argumento de mexer. Foi, por exemplo, 2014, que ela foi eleita. Aquele ano o país ainda estava sendo governado pela Dilma. 2015 já tinha influência já do golpe, né? Então já foi afetado, teve, né? Mas não estava ingovernável como 2016. Então vamos colocar 2015 também com essa observação nas contas de Dilma, que o Brasil já existia um processo político que estava minando o governo da Dilma em 2015. E vamos ver então como foi o desenvolvimento do desemprego durante esse período. Primeiro em 2014, quando ela era totalmente responsável por isso. É culpa ou, digamos assim, 2014, eu vou mostrar agora para vocês, 2014 é de responsabilidade inteira da Dilma. Vamos ver como foi a taxa de desemprego em 2014, que diz o seguinte: o Brasil encerra 2014. E olha, peço desculpa novamente por eu estar usando um site tendencioso, né? É a Globo, é um site tendencioso. Mas aqui a notícia não pode encerrar porque isso é medido pelo IBGE, então não tem como. O Brasil encerra 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada na história do Brasil. Então a Dilma poderia dizer, nunca antes na história do Brasil a taxa de desemprego foi tão baixa. Isso foi 2014, não faz muito tempo não. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros nas regiões metropolitanas. É preciso frisar aqui também, pessoal, que aqui o que ele está falando é a média do trimestre, tá? Do trimestre, ainda vai ser tirada a média do ano. Mas a média do trimestre aqui, de 11,9, ela ficou parecida também com a do trimestre anterior, encerrado, que foi de 11,8. Tá? Então você tem trimestre, esse último trimestre 11,9 e no trimestre anterior 11,8. Isso é de responsabilidade do Temer. Tá? Voltando aqui, 2014, do ano, né, você tem 4,8 dos brasileiros na região. Então, aqui está o gráfico mostrando aqui na tela da Globo, saiu de 12,4% em 2003, quando o Lula foi presidente. Aí veio baixando, todo no governo Lula baixou. O Lula saiu aqui em 2011 e no governo da Dilma continuou diminuindo e chegou a recorde de 4,8%. Então, isso aqui é responsabilidade da Dilma, 100%. Agora, 2015, como é que foi? 2015, a Dilma estava ainda presidente, ainda estava governando o país, mas já existia uma pressão muito grande sobre o governo dela. Ela já, digamos, tem um percentual aí que a gente tem que dar o desconto. Como foi a taxa de desemprego? Ela foi... Taxa média de desemprego ficou em 8,5 em 2015, diz IBGE. No quarto trimestre, o desemprego subiu para 9. Olha o destaque que a notícia dá aqui. Tá? Então, é isso que nós temos. Também a responsabilidade da Dilma, mas estava em 8,5. Um governo assumindo a 8,5, né? E daí você pensa o seguinte, bom, tá 8,5, no ano anterior foi o menor da história, então eu posso recuperar isso aqui, vou ficar melhor. Não, o que acontece é que, a gente tem falado, um governo que não investe, não faz investimento, só se preocupa em cortar gasto, não tem como a economia do país crescer. Como você está vendo nesse vídeo, o Temer corta os investimentos e o PIB volta a cair. O PIB cai, gera maior desemprego e esse é o resultado que a gente está vendo aqui. Então, Temer, tá na hora de você, mostrar aí o que você é de fato e se assumir, porque sim, a culpa é sua. Em algum momento da história você vai ter que dizer, não, a partir de agora a culpa é minha. Na minha opinião, Morpheus, na minha opinião do oráculo, a culpa é sua desde o dia que você começou a prejudicar o governo anterior. Nem do momento que você assumiu a presidência. A culpa é sua desde o momento que, se você acha que hoje você tem uma solução para melhorar, você deveria ter usado essa solução ainda no governo anterior, do qual você fazia parte. A culpa é sua por ter se comportado como um traidor.
a culpa é sua por ter boicotado o governo anterior, a culpa é sua por estar colocando em prática um governo que não foi aprovado nas urnas, um plano de governo que não foi aprovado nas urnas, que é o plano de governo do PSDB. A culpa é sua por ter traído toda a nação brasileira e a culpa é sua também do desemprego. Portanto, está na hora de você ter a atitude de alguém honrado. Até agora, a gente não está vendo muita coisa e, segundo o site aqui Brasil 247, em 2017 ainda vai ficar pior. E você, o que acha? Você tem outro argumento que pode acrescentar essa discussão? Seria interessante aqui uma reflexão sobre o aumento de desemprego, de quem é a culpa no desemprego, porque você com certeza vai escutar de muita gente, olha, o desemprego aumentou, inclusive aqui no canal Notícias Comentários. Aí muita gente vai dizer, não, a culpa foi de fulano, a culpa foi de Tetrano. Eu acho interessante esse comportamento porque é o seguinte, quando o camarada, né, você isenta o responsável, o gestor público, você isenta ele, você acredita na conversa dele que a culpa é dos outros, o negócio fica ingovernável, entendeu? Porque qualquer coisa que essa pessoa que está no comando fizer, a culpa sempre vai ser do outro. Então parece assim, um olha para o lado, o outro olha para o outro e ninguém vê culpado em canto nenhum, porque o culpado já correu, morreu, está não sei aonde. É preciso entender que o culpado é quem está sentado na cadeira que pode fazer alguma coisa. Essa pessoa, não vou dizer nem culpado, mas essa pessoa é responsável por isso. Ou pode ser também o irresponsável por isso, como a gente tem falado em alguns vídeos. De qualquer forma, pessoal, seja bem-vindo, deixe o seu comentário aí, é importante que a gente discuta sobre a questão do aumento do desemprego no Brasil. O que você acha sobre esse tema? Vamos levar o debate, o diálogo agora está aberto, o debate está aberto, coloque aí sua opinião, né? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no nosso canal para que a gente leve esse debate a cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.